o nosso trabalho, a gente escolheu um artigo chamado Gerência de Risco em Processos de Qualidade de Software, uma análise comparativa. Esse artigo é da Cristine Martins Gomes de Guzmão, da Universidade Federal de Pernambuco, e nós vamos apresentar sobre eles. Bom, os integrantes desse trabalho são Ana Paula Souza, Aline Rodrigues, Eduardo Macedo, Letícia Butel e eu, Milena Miranda. Então, quando a gente for apresentar, quem estiver falando vai aparecer a imagem da pessoa e as outras pessoas vão ficar mutadas. A gente fez dessa forma para ficar melhor. Bom, os tópicos que a gente vai abordar vai ser a introdução, o processo de gerência de risco, fases do processo, SEI, princípios da gerência de risco, SEI, atividades fundamentais, modelos de qualidade de risco, ISO 12.207 e ISO 15.504, SW-CMM e CMMI, análise comparativa e as considerações finais sobre o artigo. Bom, nos dias atuais, os sistemas computacionais estão presentes em praticamente todos os aspectos da vida. E apesar dos avanços das tecnologias de software, a gente ainda enfrenta grandes desafios relacionados à compreensão, manutenção e evolução desses sistemas. Então, acaba que à medida que esses projetos se tornam maiores e mais complexos, cresce a necessidade de aplicar metodologias eficazes de gerenciamento de riscos para a gente garantir o sucesso desses projetos e a qualidade dos produtos desenvolvidos. E o desenvolvimento de software é uma atividade naturalmente repleta de certezas, né? Então, a gente tem vários estudos que mostram que muitos problemas enfrentados em grandes projetos não estão apenas nas falhas técnicas, mas principalmente em falha de gerenciamento, como a má estimativa de prazos, escopo mal definido ou comunicação ineficiente. Bom, agora vamos falar sobre o processo de gerência de risco, né? Então, a atividade de desenvolvimento de software, ela, como foi dito anteriormente, é repleta de incertezas e os estudos mostram que grande parte desses problemas, desses projetos, está relacionada a falhas de gerenciamento mais do que as falhas técnicas em si. Então, a gerência de risco, ela surge como uma prática essencial para minimizar os impactos negativos e aumentar a qualidade do produto e do processo. Então, a gente tem aí diversos autores e instituições que propuseram modelos estruturados de gerenciamento de risco, com fases e atividades que visam acompanhar os riscos ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. E nesse cenário que entra a gerência de risco, que ela consiste em práticas, métodos e ferramentas que são voltadas para identificar, analisar, controlar e acompanhar os riscos, que possam afetar os objetivos do projeto. Então, quando a gente aplica ali a gerência de risco de forma sistemática, é possível aumentar a qualidade do produto final do processo como um todo. Então, diversos modelos foram propostos ao longo do tempo, e um dos primeiros foi o SEI, por exemplo, e também tem alguns outros modelos que são importantes, como o de Barry Boehm, que fala que a primeira avaliação de riscos inclui identificação, análise e priorização, controle de riscos com foco em planejar, monitorar e resolver os riscos identificados. Bom, aqui a gente tem uma tabela com 8 princípios gerais ali da gerência de risco. Então, o primeiro princípio é a visão compartilhada do produto, que a característica dela é compartilhamento de visão do produto com base em propósito comum, responsabilidade, comprometimento coletivo com o projeto e foco em resultados. O segundo seria o trabalho em equipe, que é um trabalho cooperativo para atingir metas em comum, concentração e disponibilização de talentos, habilidades e conhecimentos. Já o terceiro princípio seria a perspectiva global, que é a visualização do desenvolvimento de software, a definição, projeto e desenvolvimento, reconhecimento do valor potencial das oportunidades e impacto dos possíveis fatores adversos. A quarta seria a visão antecipadora, o pensamento voltado para o futuro, identificação de incertezas, antecipação de possíveis desfechos, gerenciamento de recursos e atividades do projeto. O quinto seria a comunicação aberta, facilitação da comunicação formal, informal e espontânea, utilização de processos decisórios baseados em consensos que permitam valorizar opiniões individuais. Já o sexto seria o gerenciamento integrado. A gerência de risco é parte integral e vital para a gerência de projetos, adaptação dos métodos, ferramentas de gerência para a infraestrutura do projeto, respeitando-se a cultura. O sétimo seria a continuidade do processo, que é a identificação e gerência dos riscos executada rotineiramente em todas as fases do ciclo de vida do projeto. E já o oitavo e último princípio seria o acesso ao conhecimento, que seria o amplo acesso ao conhecimento sobre gerência de riscos, domínio do problema e sobre o processo de desenvolvimento de software. Professor, sou o Eduardo, eu vou falar aqui sobre fases do processo CI. O primeiro é a identificação de riscos, reconhecimento de possíveis ameaças ou problemas que podem impactar o projeto, que consiste em levar
e listar todas as incertezas, ameaças ou oportunidades que possam impactar o nosso projeto, seja de forma negativa ou positiva, que envolve a participação da equipe e de uso de ferramentas, análise de documentos e lições aprendidas no projeto. O segundo é a análise de riscos, que ela avalia a probabilidade de ocorrência de um impacto de cada risco caraca, identificado. Após identificar o risco, é feita uma análise para entender melhor cada um deles. Nessa etapa, eles avaliam a probabilidade de ocorrência de um impacto no projeto, classificando por nível de importância. Nessa análise, pode ser qualitativa por percepção ou quantitativa, por dados. O terceiro é o planejamento de respostas, com a definição de estratégias e ações para evitar, reduzir ou lidar com os riscos. Aqui são definidas as estratégias e planos que para lidar com o projeto de risco, com os riscos no caso. As respostas podem ser prevenção, mitigação, transferência ou aceitação do risco. O objetivo é reduzir ao máximo os impactos negativos quando possível e aproveitar as oportunidades também. O 4 é o rastreamento e controle, monitoramento contínuo dos riscos e verificação da eficácia das ações implementadas. Essa fase garante o acompanhamento contínuo dos riscos ao longo do projeto. São feitas reuniões, atualizações e verificações para monitorar o surgimento de riscos, avaliar as respostas planejadas sendo mais eficazes. A quinta é a comunicação entre equipes, troca constante de informações e alinhamento sobre o projeto, né? É fundamental para o excesso de gestão de riscos, é necessário manter o fluxo constante de informações, estar sempre ali, tipo, conversando com a equipe, fazendo várias weekly que a gente fala, né, que é o que aconteceu durante a semana, e é isso. Aqui a gente fala sobre os princípios da gerência de riscos. O primeiro é a visão compartilhada do produto. Todos devem ter a clareza sobre o que o produto deve entregar. Todos os envolvidos no projeto devem ter o mesmo entendimento sobre os objetivos, requisitos e a entrega do produto final. Isso reduz ruídos na comunicação e evita uma interpretação equivocada de algum membro da equipe. O trabalho em equipe, a gestão de risco é responsabilidade coletiva, não apenas de um setor. A gestão de risco não é a função exclusiva de um gerente ou de um setor. Todos os membros do projeto, independente do papel, devem colaborar ativamente com a identificação, análise e o tratamento do risco. A perspectiva global. Os riscos devem ser analisados considerando o projeto como um todo. Os riscos devem ser o projeto como um todo, não apenas aspectos isolados ou departamentos específicos. Uma visão ampla evita soluções pontuais que podem gerar problemas em algumas áreas. A visão antecipadora é essencial agir preventivamente, evitando que os problemas ocorram. A gestão de riscos deve ser proativa, buscando antecipar problemas antes que eles aconteçam. Quanto mais cedo um risco for identificado e tratado, menor o impacto do projeto. A comunicação aberta também. As equipes devem ser libertadas para expor a preocupação e discutir os riscos. É essencial promover um ambiente onde todos se sintam seguros para relatar os possíveis riscos ou problemas, sem medo de retaliação. A comunicação deve ser clara, objetiva e acessível a todos, porque muitas vezes a pessoa, não culpada, mas, tipo, às vezes a pessoa identificou o erro, ela viu que pode ser alguma falha dela, porém ela tem medo de reportar e acabar, tipo, prejudicando ela profissionalmente, né? E gerenciamento integrado. A gestão de risco deve ser incorporada às atividades gerais do projeto. A gestão de risco deve estar alinhada e conectada com os demais processos de gerenciamento do projeto, garantindo que as ações de respostas aos riscos não entrem em conflitos com outras atividades. A continuidade do processo.
O monitoramento e controle dos riscos devem ocorrer de forma contínua. A gestão de risco não ocorre apenas no início do projeto. Devem ser um processo contínuo acompanhando todas as fases do projeto, desde o planejamento até o encerramento, até a entrega do produto final, né? Acesso ao conhecimento. As equipes precisam ter as informações necessárias para tomar decisões seguras e rápidas. As equipes precisam ter acesso às informações, dados e registros de projetos anteriores. Isso permite tomar decisões mais embasadas e reduzir a repetição de erros já acontecidos em projetos passados, né? Oi, eu sou a Paula e eu vou falar sobre as atividades fundamentais na gerência de riscos. Basicamente, a gerência de riscos é composta por atividades que precisam ser realizadas de forma contínua e em ciclos. E aí aqui a gente tem algumas, as principais etapas que aparecem em livros gerais de engenharia de software. A primeira seria planejar planejar a gerência de risco e, basicamente, é onde decidimos como os riscos serão tratados. Por exemplo, se vamos ter reuniões semanais para fazer monitoramento, tipo, dele, essas coisas. Segundo é identificar os riscos, onde a gente lista os riscos possíveis e como atrasos no cronograma ou falhas técnicas. O segundo é analisar os riscos, onde avaliamos quais desses riscos são os mais graves ou os mais prováveis de acontecer. O quarto é planejar respostas, onde criamos planos de ação para os riscos que a gente listou. E pode ser, por exemplo, pode ser algo como ter uma equipe reserva caso alguém fique doente ou algo do tipo. O quinto é monitorar os riscos, onde a gente vai acompanhar se os riscos estão acontecendo e se os planos estão dando certo, né? Se tipo, tá parando de ocorrer os problemas que a gente tinha listado anteriormente. O sexto é controlar os riscos, que seria no caso, seria se algo fugir do planejado, a gente adapta os planos e tomamos uma decisões diferentes, né? Tentamos ir por outro caminho, no caso. Sétimo, a etapa final, assim, é comunicar os riscos. No caso, basicamente seria garantir que toda a equipe esteja sempre informada sobre o andamento, se tipo, tá parando de ocorrer problemas, se as coisas estão dando certo ou estão dando muito errado. Todas essas atividades, só para finalizar aqui, todas as atividades são interligadas e elas têm que ser sempre, diariamente, sempre monitoradas, revisadas ao longo de todo o projeto, não só no início dele, mas tipo, durante e no final, né, para ver se deu tudo certo. Foi passar. Agora eu vou falar sobre os modelos de qualidade e gerência de risco. A gente vai ver como diferentes normas e modelos de qualidade tratam a gerência de risco. E a ideia, basicamente, aqui é entender o que cada um prioriza, né? Tipo, é um resuminho de cada um deles. O primeiro deles é o ISO 9000-3, que basicamente foca em ações preventivas nos contratos, mas não detalha diretamente a gestão de riscos, mas tipo, só dá uma garantia geral assim no contrato, né, do projeto. O segundo é o ISO 12.207/15.504 SPARS. Ele traz um framework claro de processos e destaca a avaliação contínua em métricas. Para ver se está dando tudo certo no processo no processo de fazer o projeto em si. O segundo é o SW-CNM, associa o gerenciamento de risco ao planejamento no nível 2 de maturidade.
No caso, no nível mais, como posso dizer, nível mais, no segundo nível ali do processo de software. E o quarto é o CMMI, que ele basicamente evolui o anterior, o processo anterior, que a gente tinha falado anteriormente. A gestão de riscos está no nível 3 e foca na antecipação dos problemas. E apesar das diferenças, todos os modelos reconhecem a importância da gerência de riscos para garantir a qualidade do software. Foi bem básico, assim, os resumos, mas é porque a gente vai falar, a gente vai falar mais detalhadamente nos próximos slides, né? Mas basicamente é isso. Eu sou Letícia. Eu vou complementar a fala da Ana com exemplos da ISO 12207 e da ISO 15504, primeiramente, e logo após eu vou falar sobre a SW-CMM e CMMI. Então, aqui nesse slide, temos a classificação dos processos da ISO 12207. Então, vamos aprofundar duas normas internacionais, né, que tratam do ciclo de vida e da avaliação de processos de software. A ISO 12207 define os processos de ciclo de vida em 3 grandes classes. Seriam os fundamentais, o de apoio e organizacionais. Os processos fundamentais, eles envolvem desenvolvimento, manutenção, aquisição, fornecimento e operação de software. Os processos de apoio envolvem documentação, garantia de qualidade, verificação, auditoria e gestão de configuração. E, por fim, os organizacionais envolvem gerência, infraestrutura, melhoria de processos e treinamento. Então, essa estrutura facilita a adoção seletiva de processos conforme o perfil e necessidade de cada organização. Então, a integração com a SPICE, que é a ISO 15504, que está aqui embaixo. A ISO 12207 está alinhada à ISO 15504, que é conhecida como SPICE, para avaliação, melhoria e contínua dos processos. O SPICE fornece um modelo de avaliação e capacidade e maturidade que complementa a norma do ciclo de vida e permite às organizações medir o desempenho de cada processo e identificar oportunidades de melhoria. A norma ISO 15504 detalha o processo de gerência de risco em outras atividades. Primeira, definição de escopo. Ela se encontra aqui embaixo. Definição de escopo, identificação de riscos, análise e priorização de risco, definição da estratégia de gerenciamento, definição das métricas, implementação da estratégia, avaliação dos resultados, execução de ações corretivas quando necessário. Então, resumindo, a ISO 12207, de 1995, é um modelo internacional para processos do ciclo de vida de software e a base para a criação e harmonização de processos. Já a 15504, que é a 12207 alinhada com a ISO 15504, é uma avaliação da capacidade de processos, identifica os pontos fracos e fortes e mede riscos e oportunidades. Então, a 12207, basicamente ela diz o que fazer e a SPICE diz como avaliar e melhorar esse processo. E eles dão suporte e melhoria contínua com avaliações periódicas. Então, a partir dessas duas normas, agora eu vou falar sobre como os modelos SW, CMM e CMMI abordam a gerência de risco. Sobre o SW-CMM e CMMI. O SW-CMM foi criado em 1991 pelo SEI, que organiza a maturidade em 5 níveis. O nível inicial, que vai do nível inicial até o nível otimizado. Então, quais são esses 5 níveis? O inicial, repetível, que é aqui que está envolvida a gerência de risco, definido, gerenciado e otimizado.
A gerência, como eu já disse, a gerência de risco já aparece no nível 2, que é o planejamento de projeto de software, na área de processo de planejamento de projeto. Nesse nível, espera-se que os riscos de custo, cronograma, recursos e aspectos técnicos sejam identificados, avaliados e para cada risco sejam definidas contingências. Como diz aqui embaixo, né? No nível 2 da gerência de risco, tem análise de custo, cronograma e técnica para definir plano de contingência para mitigar esses riscos. A transição para o CMMI 201. Então, em 2000, a CEI lançou o CMMI para unificar os modelos CMM e incorporar o conceito de melhoria contínua. O CMMI é uma abordagem por estágios e contínua, como eu já falei, né? Ele é baseado na ISO 15504 e a gerência de risco a gerência de risco já aparece no nível 3. Então, a CMM é focada em processos individuais ou por estágio, né? Caminho de maturidade de 1 a 5. E a gerência de riscos no CMMI fica explícita no nível 3, definido dentro da área de processo e gerenciamento de riscos. Nesse nível, espera-se que o planejamento sistemático, antecipação e minimização proativa de riscos com práticas bem documentadas e métricas específicas. Então, um comparativo entre o SWCMM e o CMMI. O CMM é simples e é uma evolução gradual, e o comparativo é abrangente e requer mais esforço e capacitação. Então, dessa forma, conseguimos observar que, enquanto as normas ISO enfatizam processos de avaliação contínua, os modelos SWCMM e o CMMI estruturam a gestão de riscos em diferentes níveis de maturidade, adequada a cada estágio de evolução organizacional. É isso. Obrigada. Boa noite. Agora vai ser a minha parte do trabalho. A gente vai fazer comparações entre os diferentes processos e, como forma de contribuição para o artigo, eu resolvi organizar essa parte em forma de tabela para a gente facilitar o entendimento e também para a gente atribuir alguma coisa ao que foi lido, ao que foi nos transmitido através do artigo. Antes de entrar nessa comparação, eu acho que é muito importante lembrar que os diversos modelos citados, eles compartilham o mesmo objetivo, que é reduzir a incerteza, garantir a qualidade do software e garantir que eles se estruturam de forma decente, que garantam o gerenciamento. Então, quando a gente fala de planejar gerência de risco, a ISO vai falar de planejar o desenvolvimento inteiro do projeto, a ISO 12.207, a ISO 15.504 vai falar para definir um escopo geral da gerência de risco, o CMM não vai definir um processo claro, e o CMMI vai determinar as origens das categorias de risco para definir os parâmetros e, a partir disso, estabelecer as estratégias. Quando o critério é identificar riscos, todos eles vão seguir o mesmo padrão que a gente tem que identificar os riscos. A gente não pode deixar isso passar. É uma parte muito importante para o desenvolvimento do software, a gente saber o que está dando errado e, a partir disso, a gente melhorar mais para frente, a gente desenvolver nosso software e novas APIs e novas atualizações. Na parte de analisar risco, a gente vai ter diferenças bem grandes, porque a ISO 9000-3 ela vai analisar os problemas potenciais. Então, antes de acontecer, a gente já pensa no que vai acontecer e tenta mitigar o dano. A ISO 12.207 e a ISO 15.504, ela vai analisar e priorizar o risco. Então, se for um risco que seja letal para o sistema, a gente vai dar mais prioridade para ele. Se não, deixa passar, né? Não damos tanta atenção. Já o CMM, ele vai na análise de risco do projeto com priorização mesmo de acordo com o impacto. Então, assim como a ISO 12.207 e a ISO 15.504, ele vai fazer essa análise dos erros que já estão tendo, não vamos tentar prever eles, mas quando eles acontecerem, a gente vai ver as escalas, vamos ver quais são os mais nocivos para o nosso sistema, e a partir dessa escala, a gente trata os mais nocivos. A CMMI vai priorizar, estimar, classificar os riscos e avaliar e classificar cada risco. Então, essa daí ele ainda vai seguir o mesmo processo das outras, de avaliar, priorizar, estimar, mas ainda vai ter um processo de prever
de menos que o processo da ISO 9000, mas ainda assim mais completo do que as anteriores faladas. Ao planejar essas propostas para lidar com esse risco, a gente também tem abordagens diferentes que vai diferenciar bastante a ISO 2207, o CMM e o CMMI. Na ISO 9000, a gente tem um plano de contingência, né, para conter esses danos que aconteçam. A gente não tem muito uma resposta para quando isso acontece. A gente sempre quer prevenir. Então, a gente vai ter toda essa análise, conforme foi dito anteriormente também. Na ISO 12207, a gente vai definir estratégias para a gerência desse risco. Na CMM, a gente vai ter definição de planos de contingência para os riscos e identificação que não tenha condições de ser eliminados. Então, na CMM, a gente aceita que certos erros a gente não consegue tirar, que certos erros não vão afetar no sistema de maneira crítica. Então, a gente pode aceitá-los no nosso sistema, a gente pode deixá-los por mais tempo. Já no CMMI, a gente vai desenvolver um plano para reduzir os riscos e não necessariamente tratá-los. Nessa parte do slide, a gente vai continuar a comparação. Daí, na ISO 9003, a gente, no monitorar riscos, a gente vai ter a verificação e execução de procedimentos do plano de desenvolvimento, para a gente ver se esses riscos foram desenvolvidos, se eles estão causando um dano crítico ao sistema ou não. Já na ISO 12207 e na ISO 15504, a gente vai definir métricas para o risco e implementar estratégias de gerência de risco, avaliar os resultados dessas gerências e executar ações coletivas. Então, a gente já tem um plano mais articulado, a gente vai ter um plano de probabilidade, a gente vai ter algum dado para lidar com isso. A gente não está lidando com vozes da minha cabeça. A gente vai estar lidando com base em resultados anteriores, definido a partir do uso do usuário e como esse sistema está dando nossas respostas. E a gente vê muito essa ISO sendo aplicada quando a gente clica em algum aplicativo e fala que ele pode usar nossas análises para desenvolver melhor o aplicativo, entre outras coisas. O CMMM não monitora risco. Então, se tiver erro, é isso e está tudo bem. E o CMMI, ele vai implementar um plano para reduzir risco, mas não tão completo e não tão ideal como seria a ISO 12207. Quando a gente fala de controles de risco, a gente tenta controlar na ISO 9000 a execução do projeto. Então, se está tendo um erro, a gente tenta driblar a partir de como a gente executa, tenta achar formas viáveis de tentar lidar com esse erro. Para controlar o risco, na 12.207 e na 15.504, não existe menção, como na CMM e na CMMI. Para comunicar esses riscos, a gente tem comunicação implícita em todos. Então, ainda assim, continuando com uma contribuição do projeto, eu fiz um resumo geral de como esses riscos são tratados em cada linguagem para a gente entender um pouco da complexidade e como ela é aplicada em cada um. Quando a gente usa a bolinha nisso aí, a gente fala que é um processo completo, ideal, né? Algum que mapeia, que transmite o que deveria ser. Quando a gente tem um triângulo parcial, que não é tão completo quanto a bolinha, mas que ainda existe alguma coisa. Já o X é não definido ou não existente. Conforme a gente pode analisar em primeiro escopo, a gente tem que o CMM ele vai ser melhor na análise e na proposta de riscos. Já o CMMI e a ISO 12207 são processos muito completos. Mas a gente também tem que entender que em processos muito completos, a gente tem maior investimento de tempo, maior investimento de dinheiro. Embora ele traga um retorno muito positivo de segurança, a gente consegue assegurar que o nosso sistema vai funcionar melhor. Porém, tem um custo nisso, um custo humano, um custo monetário para fazer essas implementações. Continuando o processo, a gente pode também ver que na monitoração de risco, no controle de risco, a ISO 9000 não é tão eficiente quanto a ISO 12207 e a 15504 e que o CMMI pode ser inferior ao CMM em alguns aspectos, como no controle de riscos e no comunicar riscos. Já a ISO 9000, ela continua com o seu sistema parcial em tudo. E a gente percebe nesse final desse processo que a ISO 12207 e a ISO 15504 são os processos mais completos e que mais satisfazem todas as demandas levantadas. Então, a gente pode ter considerações finais, principalmente baseados nas tabelas, vendo que a ISO 9000 ela é focada em contratos.
e trata de riscos de forma indireta através de ações corretivas e é menos estruturado, mas mais flexíveis para contextos simples. Já a ISO 15504 e a ISO 12207 temos métricas explícitas, estratégias customizadas e é o mais próximo da abordagem quantitativa das ISOs. A comunicação em todas é um ponto crítico, um ponto que precisa ser melhorado e eu acho que pode ser adaptada de empresa a empresa. É muito difícil a gente seguir um processo completo da forma que ele foi diagramado, na forma que ele foi planejado. Então, é de suma importância que a empresa seja flexível, se adapte ao processo, mas faça ele acontecer, porque por mais que elas não sejam completas em si, elas têm sua função específica, como a aplicação de contratos, né, a ISO 9000, entre outros. Deixa eu dar uma pausa. Então, no resumo, cada modelo ela vai abordar uma gestão de risco diferente. Então, não existe uma receita única, mas sim um conjunto de práticas consolidadas que devem ser adaptados ao contexto do projeto e da organização. A eficácia de gestão de risco depende da capacidade de customizar práticas, por exemplo, na fase inicial, poder focar no CMM no nível 2 para identificar riscos básicos, mas já empresas maduras podem adotar o CMMI ou a ISO 15000 para uma abordagem quantitativa, proativa, de levantar dados para saber quais são os erros que estão dando na aplicação. A comunicação é o elo essencial, então, embora nenhum dos modelos fale da comunicação, mas foi levantado anteriormente, ela é essencial para que o processo inteiro funcione. Então, é muito importante que as equipes conversem entre si, todo mundo ache maneiras de lidar com esse erro entre a equipe mesmo. E a gente tem que falar um pouco do monitoramento contínuo, né? Que a CMMI e a ISO 15000 incentivam o monitoramento contínuo, evitando surpresas durante o processo. Então, é legal que a gente não pode se surpreender, todo software vai ter erro, mas a gente ficar analisando continuamente, levantando os erros que estão feitos e tratando eles é a parte mais importante para fazer um software de qualidade e manter o cliente com a gente. Então, eu acho que, em suma, o que a gente pode tirar desse artigo inteiro é que é extremamente importante a gente ter um processo para garantir a confiança da nossa empresa e a confiança no processo do que foi feito, do produto que está sendo entregue, e garantir que esse produto que está sendo entregue continue tendo a sua manutenção, continue sendo adaptado para as futuras necessidades do cliente e que ele não seja abandonado. Porque erros vão ser contínuos e eles precisam ser lidados. Enfim, essa foi a apresentação do nosso trabalho.